Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos estudar sobre a esfera. Bom, vamos lá. A esfera é um sólido geométrico classificado como um corpo redondo. E aí ela tem vários elementos, vou falar de alguns deles assim. O primeiro deles que nós temos é este que eu marquei aqui na esfera de laranja, que é o equador. Nós chamamos ele de equador. O equador, pessoal, ele é a maior circunferência que conseguimos interceptar a esfera por um plano horizontal. Então é a parte maior da minha esfera. E ela divide a esfera em duas partes iguais aí, que a gente conhece como hemisférios. Importante assim é da gente ter, né, em relação ao equador, né, quando a gente faz essa esfera aí, essa circunferência que é o equador, é que nós vamos ter nela o nosso centro da nossa esfera. Além do centro aí da circunferência que é do equador, a gente tem o centro da esfera que a gente chama de O. E partindo daí a gente também vai ter o nosso raio. Passando por este ponto O, nós vamos ter o nosso eixo. O eixo, pessoal, é qualquer reta que contém o centro da esfera. E a gente normalmente indica pela letra E. Aí nós vamos ter, então, um outro elemento importante, que é o nosso paralelo. Bom, mas o que é o paralelo? Bom, o paralelo é qualquer circunferência que conseguimos interceptar a esfera por um plano horizontal, que é horizontal ao equador. O equador, que nós mostramos anteriormente, é um caso particular de paralelos e é o maior deles, ok? Então, quando que eu traço planos, aí eu faço cortes, aí eu vou ter os paralelos e o equador é o maior paralelo que nós temos aí. E aí, por fim, nós vamos ter o meridiano, que é esse azulzinho aqui que está aparecendo na tela. Bom, a diferença entre o meridiano e o paralelo é que primeiro ele é obtido pela vertical, mas também é uma circunferência contida na esfera e obtida pela interceptação de um plano, ok? E este plano aí, ele passa aí, contém aí o eixo E. Então o meridiano é obtido por um plano que vai passar aqui, ó, por esse eixo E, corta a circunferência neste momento. Tem várias coisas da esfera que é importante a gente estudar. Como é uma aula básica, a gente vai falar basicamente do volume e da área. Uma coisa assim que é importante a gente saber em uma esfera é o raio. Particularmente é o que a gente precisa aí para conseguir calcular o volume e a área. O volume, ele vai ser 4/3 de πr ao cubo. E a área é 4πr ao quadrado. E agora nós vamos fazer alguns exemplos que eu vou usar aí as minhas fórmulas da minha área e do meu volume. A gente vai perceber que normalmente os exercícios que envolvem esfera, eles estão normalmente correlacionados a cone, a cilindro. Então, se está com alguma dúvida, é legal vocês darem uma revisada aí nas outras videoaulas sobre cone, sobre cilindro. O nosso primeiro exemplo fala o seguinte: um silo tem forma de um cilindro circular reto com fundo sobre uma semisfera, como na figura. Determine o volume do silo, sabendo que o raio do cilindro mede 2 metros e a altura do silo mede 8 metros. Bom, vamos construir essa imagem um pouco maior para ficar mais fácil de enxergar. Então vamos colocar o valor do raio, a altura é igual a 8. A gente pode observar que essa imagem, né, conforme ele mesmo descreveu, ela é composta aí por uma semisfera mais um cilindro. Vamos calcular então os volumes separados. Primeiramente eu vou calcular o do meu cilindro. E aí, aplicando as fórmulas que a gente viu em outras aulas, que é πr ao quadrado h, substituindo o raio para igual a 2,
a altura igual a 8, nós vamos ter aí que o volume do cilindro é 24 π metros cúbicos. Agora a gente vai trabalhar com a nossa semi-esfera. Então vamos calcular o volume da semi-esfera. Nossa, professor, mas a gente não viu a fórmula dela. Simples, uma semi-esfera é metade de uma esfera. Logo, seu volume vai ser metade do volume de uma esfera toda. E aí, ó, eu vou poder fazer o seguinte, operação com fração. Substituir aí o R por 2, copiei a primeira fração, que é de cima, e inverti a segunda. E aí, então, aí eu simplificando as coisas, eu vou obter 16 π sobre 3. Vamos colocar aqui na frente que fica melhor. E aí eu consegui obter aí meus dois volumes. Agora, se eu quero o volume total, basta eu somar os dois. Fazendo MMC novamente, aí eu vou obter 88 π sobre 3 metros cúbicos. Esse exercício ele mandou substituir π, a gente vai deixar em função de π mesmo. O nosso próximo exercício, ele vai falar de um experimento e ele vai pedir para a gente o que acontece aí. Vamos ler. Para medir o diâmetro de uma esfera maciça, João utilizou a seguinte estratégia. Colocou uma certa quantidade de água em um cilindro de raio 10 centímetros e altura 20 centímetros. Em seguida, mergulhou a esfera na água, de modo que ela ficou totalmente submersa. Ele, então, verificou que a altura da água no cilindro subiu 2 centímetros. Assim, pôde obter o diâmetro da esfera. Qual é o diâmetro? Então, a gente vai ter que, vamos simular o experimento aí do João. Então, ele pegou aí um cilindro de raio igual a 10 e altura igual a 20. Ele colocou a água. Depois, ele colocou a esfera, que é maciça. Quando ele colocou a esfera, ele percebeu que a água subiu aí 2 centímetros. Lembrando que o nosso raio ainda manteve aí igual a 10, tá? E agora a gente vai analisar aí qual que é o procedimento para se calcular, então, o diâmetro aí da esfera. Então, partir aí da nossa última imagem para poder resolver. Bom, uma coisa que é importante observar é o seguinte, pensa comigo, a água não evaporou e quando eu coloquei subiu 2 centímetros. Logo, a gente pode comparar, a gente vai saber, né, que o volume que subiu aí, ele é igual ao volume da esfera, certo? Só muda o formato dele. Porque afinal ele não adicionou água, ele adicionou só a esfera. Ou seja, o volume desse cilindrozinho aí que subiu, que vai ter 2 centímetros de altura e raio igual a 10, porque é o raio do cone não, do cilindro que ele colocou a água, é igual a 4/3 de π. Meu R eu coloquei R da esfera, né, para dar uma diferenciada ao cubo. E aí daqui dá pra gente saber, né, que eu vou conseguir encontrar o R da esfera a partir do cálculo aí do volume desse cilindro que subiu. Então eu vou calcular aí o meu volume desse cilindrozinho aí que representa a água que subiu. E vou obter então que ele é 200 π. Comparei aí com o volume da esfera. Vou isolar aí o meu raio ao quadrado aí da esfera, que é o que eu quero saber, né? E a gente vai continuar agora para isolar ele. Partindo aí de onde que a gente parou, né? 200 π igual a 4/3 de π, R da esfera ao quadrado, ao cubo. Eu vou fazer aí, isolar aí o meu raio ao cubo aí da esfera. Copia a primeira fração, inverte a segunda, são operações com fração agora, né? Fazendo os devidos cálculos aí, eu vou chegar que o raio ao cubo é igual a 150. Ou seja, o raio aí é raiz cúbica de 150. Como a gente fatorando 150 não vai dar para tirar da raiz, a gente já vai partir aí da conclusão. Portanto, né, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Então,
Nesse caso, o diâmetro da esfera vai ser 2 vezes a raiz cúbica de 150. E aí, pegando a nossa calculadora, eu vou chegar em 10,6. Substituindo a raiz cúbica de 150 e multiplicando por 2, aí eu vou chegar em aproximadamente 10,6. O nosso próximo exemplo, ele fala o seguinte: a professora Cristina produziu com os alunos da pré-escola enfeites de Natal na forma de esferas, com 12 centímetros de diâmetro cada uma. Para pintar a superfície dessas esferas, ela dispõe de uma latinha de tinta em que o fabricante afirma que é possível pintar até 5 metros quadrados da superfície com esse conteúdo. E aí, nessas condições, quer saber qual é o número máximo de enfeites que a turma da Cristina vai poder pintar com essa latinha. Então, vamos desenhar aqui o nosso enfeite de Natal. Tem diâmetro aí igual a 12. Para eu saber quanto o número de enfeites que ela vai poder pintar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área que a lata pinta, pode pintar aí, e dividir pela área de cada esferazinha aí que ela produziu. E eu sei que a área que a lata pinta é 5 metros quadrados. E aí eu vou calcular a área da esfera. Bom, a área dessa esfera vai ser 4πr², que vai dar 4 vezes, o raio é o diâmetro por 2, que é 6, vai dar 4 vezes π vezes 6 ao quadrado, que vai dar 36 vezes 4 vezes π, que é 144π. Como a gente está trabalhando com uma aproximação, a gente vai tomar um valor para π. Vamos tomar aproximadamente 3,14. E aí nós vamos ter então que a área da esfera é 452 centímetros quadrados. Ok? Daí, substituindo, nós temos lá que o número máximo que ela vai produzir, conseguir pintar, é 5 metros quadrados dividido por 452 centímetros quadrados. A questão é, para continuar esse exercício, eu vou ter que fazer uma transformação aí, transformar os metros quadrados em centímetros quadrados. Para fazer essa variação, eu vou multiplicar por 10.000. Coloquei uma dica aqui, ó. De metro para centímetro normal, eu multiplico por 100. Como eu estou levando ao quadrado, eu levo 100 ao quadrado, que vai dar os meus 10.000 aí. Que aí eu vou ter 50.000 centímetros quadrados. Fazendo essa divisão, a gente vai obter 110,58. Portanto, né, ela poderá pintar no máximo 110 enfeites. A gente aproxima sempre para baixo, né? Porque não tem como aí, não vai ficar metade do enfeite aí pintado somente. E por fim nós temos aí o nosso último exemplo, que vai falar o seguinte: uma esfera cuja superfície tem área igual a 676 π centímetros quadrados é cortada por um plano situado em uma distância de 12 centímetros do seu centro. Determinando um círculo. Nessas condições, determine a medida do raio dessa esfera. Então vamos lá, né? Voltei aí que a área da esfera é 4πr². Eu sei o valor numérico disso daí. Daqui de cara, eu já vou conseguir saber o meu valor do raio. Basta eu isolar as incógnitas aí, deixar o r ao quadrado isolado, corto o π, faço simplificação aí, e eu vou obter que 169 é igual a r ao quadrado. E daí eu vou ter que raiz de 169 é igual ao raio dessa esfera. Ou seja, o raio tem 13 centímetros. O item B pede o volume. E aí vai ficar muito tranquilo calcular, porque a gente já tem a fórmula do volume. 4πr². E a gente sabe o valor do raio, que é 13. E aí nós vamos ter 4/3 vezes 2.197 vezes π. E aí a gente obtém que o volume é 8.788 sobre 3π. E aí é legal a gente colocar aí a nossa
medida aqui, né? Que é centímetros cúbicos. Beleza? Então a gente pode ver que nesses exemplos sempre usava a aplicação direta das fórmulas aí da área e do volume. E às vezes a gente tinha que usar a fórmula dado o volume ou a área para calcular o raio. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.